condomínio proceder a obras e alterações estruturais fora do escopo da época do laudo, sem comunicação prévia, etc. O laudo foi emitido sob uma fotografia técnica determinada, que o habite tecnicamente, então, Então, o que fazer quando tudo muda dentro desse período, sem qualquer comunicação ou participação do profissional? Aí a gente entra naquela questão de que a lei é falha, ou o profissional monta residência no imóvel para acompanhar full time qualquer tipo de alteração, ou ele vai se documentar o máximo possível que puder, para quando acontecer esse tipo de situação, ele fala assim: olha só, a situação foi essa aqui, o laudo foi utilizado, a metodologia dessa forma, os registros de verificação estão aqui, o material técnico está aqui, a indicação de manutenção ou não está aqui, a execução do serviço foi depositada junto com coisa, e depois, inclusive, a lei prevê, caindo em exigência de intervenção, e for feita a intervenção, tem que ser elaborado novo laudo, novo estudo, para saber se isso foi feito dentro das orientações do laudo anterior, das exigências do laudo anterior. Então, o que acontece? É jogar com a sorte. Esse tipo de pergunta é exatamente o que, quando se fez a lei apenas dentro do gabinete, assim, eu não vou ser tão leviano de afirmar isso, porque eu não participei das discussões de elaboração da lei, mas a gente vê o texto final sem uma preocupação com a realidade de campo. É esse tipo de problema, esse é o calcanhar de Aquiles da lei, que é onde expõe os senhores. Hugo Caran, qual a ação para suspender a lei? Se existe ilegitimidade de riscos de improbidade técnica, a elaboração de uma resolução em substituição à regulamentação é possível? Não, a regulamentação da lei se dá através do decreto. Como eu já falei, o decreto padece de alguns vícios, mas como ato administrativo, ele goza de presunção de validade. Então, os senhores ainda vão ter uma longa briga jurídica em relação à lei para invalidar a coisa. Resumindo, por enquanto a lei é válida e tem que se seguir. Lei é lei. O que vai se acontecer é conforme a situação, os senhores questionarem juridicamente. Agora, aqui a lei vai ter que sofrer alterações? Sem sombra de dúvida vai. Arquiteto Carlos Abrantes. Em vista de periodicidades de inspeção já obrigatória, exemplo, laudo de potabilidade, 6 meses. Ninguém se preocupa com a água que a SEDAI vende para a gente, hein? Elevadores, 1 ano, etc., serem inferiores ao prazo legal estabelecido na lei da autovistoria, deflagraria sua infabilidade e logo demandaria a sua revogação? Não, em absoluto. Uma coisa, inclusive, não exclui a outra. São normativos distintos. A lei de autovistoria, ela faz uma análise lato de toda a edificação. Esses laudos periódicos pontuais, eles continuam sendo exigíveis e continuam devendo ser feitos por parte do condomínio. Aqui o Marcelo. Quem é Marcelo? Opa. Você é engenheiro? Tá. O recém-formado pode fazer vistoria? Bom, estamos aí diante do impacto que eu já li algum material do CREA e vejo com uma certa reserva esse material, porque ele cria uma exigência ilegal. O CREA não pode dizer que o laudo só pode ser elaborado por profissional que tenha um acervo técnico inquestionável. Isso é vedação ao exercício regular da profissão.
Isso é uma ofensa constitucional, artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal, que só a lei é que vai limitar o exercício profissional. A partir do momento que você não tem lei, a própria lei complementar 126 e a 6.400, ela prevê exclusivamente que o profissional, para elaborar o laudo, ele tem que ter habilitação profissional e registro no conselho. Ponto. Só isso. Bom. Agora, inicialmente, como a gente falou, os senhores apresentarem um acervo técnico maior ou menor, isso vai ser um diferencial competitivo de cada um. Mas vedar ao recém-formado de fazer, ou até mesmo um profissional com tempo de experiência, mas que por algum motivo ele não recolhia lá, não registrava as ARTs dele, as RRDs, e ele não tenha um acervo técnico para ser comprovado através da CAT, isso não o desmerece para fazer a autovistoria. Ele tem essa prerrogativa legal, ele tem esse direito legal a fazer, porque ele é habilitado pela 5.194 ou então pela 12.738. A lei o dá respaldo para atuar. Inclusive, até onde eu sei, não consta nem resolução do CREA nesse sentido, né? A coisa está só na base da orientação à sociedade. E eu acho que talvez, até por uma questão de resguardo do CREA e resguardo da gestão do CREA, que tem que ter um pouco de cuidado com essas afirmações, porque isso pode, inclusive, dar margem a eles serem acionados. Tudo bem, é só para complementar, você entendeu? Claro que pode fazer RT, pode tudo. Se ele não recém-formado, é só uma maneira de chamar um engenheiro novo, tá certo? Ele pode fazer tudo que os outros fazem, não é? Não é? E o Canagé, eu acho que ele, independente da eficácia ou não de cursos especiais, de especialização, as entidades e conselhos devem esclarecer que todos os profissionais legalmente habilitados em cursos de graduação e registrados nos conselhos estão legalmente capacitados para elaborarem laudos de vistoria conforme a atribuição da categoria. Está claro. Perfeito. Concordo plenamente. A única coisa que vai ser é o diferencial lá do argumento de marketing de cada profissional em relação, olha, eu tenho 300 mil obras e o meu preço é X porque eu tenho essa experiência, ponto. Aí fica a critério do contratante. Mas eu eu afirmo, juridicamente falando, eu peço, venham os senhores, a minha análise aqui é exclusivamente jurídica, tá? Para dar uma posição dos senhores do que são os efeitos legais de toda essa situação nova no meio da arquitetura e engenharia. O CREA, o CAL, eles não podem limitar o exercício profissional que lei anterior não preveja. Se a lei não prevê, quer fazer isso? Mude-se a lei e exija-se lá no artigo 2º coisa que o profissional seja habilitado, tenha registro e apresente X obras no seu acervo técnico. Ponto. A lei está determinando. E mesmo assim ainda vai se questionar, porque há vício de origem. Porque esse tipo de legislação é prerrogativa federal. A lei vai padecer de inconstitucionalidade. O Paulo de Tasso, continuação. O produto finalizado. O produto finalizado, certo? É internamente intelectual. No entanto, e o responsável é o profissional, não a empresa. Não há que ser responsabilidade, não há o que se falar em responsabilidade objetiva.
Perfeito. Eu concordo com você em relação à questão técnica. Eu estou falando de responsabilidade jurídica. A responsabilidade jurídica é o objetivo da empresa. Ponto. A lei manda isso. Não é entendimento. O Código Civil manda isso. Não é construção da cabeça de ninguém. A legislação feita pelo Congresso Nacional determina isso. Ainda que é o artigo 932 do Código Civil. Ele é bem claro. Se o profissional assinou aquele laudo de vistoria como preposto de uma empresa, porque não é a empresa que tem a RT. Quem tem a RT é o profissional, que faz parte do quadro da empresa. Quem foi contratado, aí você tem que observar, para fins de fixação de responsabilidade indenizatória, quem foi o contratado. Se o contratante lá, o condomínio, contratou lá o José da Silva Engenharia Limitada, é José da Silva Engenharia Limitada que vai responder indenizatoriamente. A questão, aí entra na questão dos aspectos profissionais. A sua responsabilidade perante seu conselho, aí vai ser aferida de outra coisa. Aí não é a empresa, aí você, pessoalmente, como profissional. Mas a responsabilidade indenizatória, por força do artigo 932 do Código Civil, é da empresa. Até porque, por que essa distribuição foi para a empresa? Isso vem desenvolvido da teoria do risco, do Código Civil italiano. Então você vem o desenvolvimento da teoria do risco. Por quê? Porque o contratante ele fica numa situação fragilizada para fins reparatórios quando ele contrata uma empresa, que ele contrata uma empresa justamente por querer uma segurança, achar que tem uma condição técnica mais aperfeiçoada, mais estruturada, e principalmente que vai arcar com o que acontecer, ele ficaria numa desvantagem muito grande se eventualmente acontecesse algum problema, a empresa chegasse e falasse para o contratante, falasse, olha só, pô, meu engenheiro fez besteira, concordo com o senhor, cara, ele não tinha que ter feito isso, mas a culpa é dele, ele que assinou a RT. Ele que foi lá para o site, lá upou a RT e fez online a RT. E aí? E o risco? A responsabilidade, nesse caso, reparatória da empresa, ela é par e passo com a responsabilidade dos pais pelos atos dos filhos. E o critério é exatamente esse. Se um pai coloca um filho no mundo, a responsabilidade, enquanto o filho não alcançar a capacidade civil, a responsabilidade pelos atos que ele fizer são dos pais. Da mesma forma, é a responsabilidade da empresa, porque aí você tem dois desdobramentos do tipo de culpa. Culpa em vigilando ou culpa em negligendo. Ou a empresa escolheu mal, escolheu um arquiteto incompetente, e aí é culpa na eleição, na contratação da empresa desse profissional para fazer parte do quadro técnico da empresa, ou então ela não vigiou o trabalho desse profissional. O profissional foi desidioso, não seguiu as normas técnicas e tudo, e fez o trabalho com desídia, que acarretou no surgimento da reparação civil. A culpa é da empresa. Azar que ela escolheu mal. Ela, que dentro do risco operacional dela, do risco empresarial dela, ela vai arcar. Está se achando injustiçada? Entre com uma ação regressiva contra o funcionário. Que há essa possibilidade, porque a empresa não é responsável sozinha. Há esse pensamento, mas a empresa é responsável solidária, ou seja, o profissional técnico, ele também é responsável pela reparação. Só que em termos processuais práticos, eu vou preferir processar a Odebrecht do que processar o funcionário da Odebrecht.